Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Paulo Nicoli Ramires e nós estamos no Clube de Aforismos. Você que segue a gente no YouTube ou qualquer outra rede, não deixe de compartilhar com seus amigos aqui o nosso clube. Entre no nosso site também, o link está aqui embaixo. E também se apaixone, como tantos outros assinantes, pelos aforismos, fragmentos que a gente tem sobre vários filósofos. Hoje eu estou aqui com vocês para falar sobre o amor platônico. Esse é o aforismo número 36, que se chama Amor e Eternidade, entendendo a visão de Platão sobre a alma. Bom, eu vou, nesse vídeo especificamente, tratar do primeiro fragmento desse aforismo, que se chama O Banquete, a celebração platônica do amor e sabedoria. Então é na obra O Banquete, uma obra intermediária do pensamento platônico, em que se discute o famoso amor platônico. Mas você sabe exatamente o que é isso? Bom, há vários aspectos a serem trabalhados sobre o amor platônico e também debater o que é e o que não é. Mas isso eu vou fazer em outros fragmentos. Tanto é que, no segundo fragmento, a gente vai discutir a influência de uma sacerdotista chamada Diotima, uma espécie de Sócrates feminino, que foi responsável por instruir Sócrates, quando era muito jovem, a respeito do que é o amor. Isso a gente vai discutir no fragmento número 2, que é chamado Diotima e Sócrates, a iniciação no caminho do amor verdadeiro. No fragmento 3, a gente vai discutir o pensamento platônico, propriamente dito, sobre o que é o amor. Né? E por isso que o fragmento 3 se chama da sensibilidade à ideia, ascensão platônica ao bem e ao belo. Pois é, era assim que Platão entendia o amor, né? A partir das concepções de belo e de bem. Mas o que é isso? Bom, se tiver curiosidade, não deixe de fazer sua assinatura, que a gente vai explicar tintim por tintim o que essa obra nos diz, o banquete. No fragmento 4, a gente vai discutir o seguinte título: Sócrates e Alcebíades, entre a beleza externa e a sabedoria interna. Para quem não sabe, Alcebíades foi um político também de Atenas, um tanto conservador, mas que era super apaixonado pelo Sócrates. E apesar do Sócrates ser horrível nas descrições, tanto Xenofonte e alguma coisa também na obra do Platão. Se você quiser entender melhor a respeito dessa paixão, outra forma de amor, assina o nosso clube. No fragmento 5, a gente vai discutir o Aristófanes e a busca pela outra metade, o mito das almas gêmeas, a outra parte da laranja também. Então não foi Fábio Júnior que inventou essa ideia, foi sim Aristófanes. E eu vou contar essa história para vocês. Aristófanes também é o personagem do livro O Banquete. E por fim, no fragmento 6, para fechar com chave de ouro, a gente vai discutir, afinal de contas, o que é e o que não é o amor platônico. Bom, meu comprometimento aqui com esse vídeo apenas é dar um panorama dessa obra chamada O Banquete, e em quais condições também ela foi escrita. Então vamos começar a nossa discussão. Não sei se vocês sabem disso, mas existem pelo menos 4 obras essenciais de Platão que dão conta do seu pensamento, né? E até mesmo a forma como ele se baseia e extrapola o pensamento do seu mestre Sócrates. Não custa aqui repetir, eu sei que eu já disse isso em outros vídeos, mas você que está assistindo a gente pela primeira vez deve ter essa curiosidade. Como que eu posso ter uma noção mais geral das ideias de Platão? Esse que foi um dos principais filósofos da história da cultura ocidental e também o precursor de vários temas essenciais, como a teoria política, a pedagogia, a participação da mulher na vida pública, assim como também a teoria do conhecimento, a epistemologia, uma teoria da alma, etc, etc. Então, vou aqui minhas 4 dicas. A República, que eu diria que é o livro que mais apresenta o repertório de todos os aspectos platônicos, assim como também o Banquete, que é a obra que a gente vai discutir aqui, o Fedro e o Fédon, que vão discutir o que é a alma, o que são os sentidos, o corpo, o que acontece com a alma depois da morte, tem uma discussão sobre imortalidade e sobre a teoria das ideias, das formas ou simplesmente as essências de Platão. Bom, depois dessa dica, o que eu tenho para fazer aqui para vocês é apresentar um panorama, portanto, dessa obra chamada O Banquete. O Banquete, então, é uma obra intermediária de Platão, que significa dizer que Platão tem 3 grandes blocos de escritos. Né? O primeiro deles, os primeiros diálogos, são textos mais fiéis, acredita-se, né, aquilo que se chama de Sócrates histórico, portanto, os ensinamentos do seu mestre.
Porém, o Banquete e a Apologia de Sócrates já é uma obra, ou já são obras que começam a extrapolar o próprio mestre. Então, Platão se torna cada vez mais platônico, a partir, claro, das ideias de Sócrates, tentando responder questões que Sócrates deixou no ar, já que Sócrates escrevia através, ou descrevia apenas aporias, né? Ou seja, perguntas que não têm respostas. Então, o Banquete ele é constituído por 7 personagens ao todo. Claro, temos Sócrates, há também nesse diálogo Sócrates remetendo, né, uma conversa que teve muitos anos atrás, quando jovem, com Diotima, que é uma sacerdotista, que o instruiu e o iniciou sobre os temas do amor, a reflexão sobre o amor. Então, em algum momento, essa obra faz um resgate a partir da própria fala do Sócrates. Lembre-se que são sempre diálogos que o Platão escreve, né? Ou seja, são conversas. Então, em algum momento, o Platão faz com que Sócrates tenha uma rememoração de uma conversa dos ensinamentos sobre o que é o amor, feita por essa sacerdotista chamada Diotima. Bom, além disso, a gente tem outros personagens importantes. Aristófanes, sim, aquele mesmo responsável por escrever As Nuvens e também uma obra determinante para as acusações de Sócrates que o levou ao seu julgamento e morte. Pois é, o Platão coloca o Aristófanes no livro Banquete. Temos também Alcebíades. Alcebíades era um político que queria, quando jovem, aprender sabedoria, alguma a virtude com Sócrates, mas no final das contas, esse personagem ele vai demonstrar aspectos, né, apaixonados por Sócrates. A gente vai discutir isso já já. Então nós também temos outros personagens, né, que tentam discutir o que é o amor, que são Agatão, ou Agaton, que é um jovem poeta trágico, assim como também Fedro, que dá nome a um outro livro, também ainda muito jovem, um jovem aristocrata. Erixímaco, que é um médico, discutindo o que é o amor, diria que de um ponto de vista mais biológico, e Pausanias, que é um sofista e um pederasta, ou seja, a quem se apaixona por jovens. E esse é um tema que a gente vai discutir bastante, né? Primeiro mostrando o que os atenienses, né, entendiam como essa forma de amor, ou as várias formas de amor, né? Então, eu queria chamar a atenção para um outro ponto que também é importante, é que Sócrates ele se torna mais presente nesse diálogo, mais da metade para o fim, após os demais interlocutores discutirem o que é o amor. Vale dizer também que eles estão, como o próprio título diz, num banquete. E de fato eles estão embriagados, bebendo, né? E assim a conversa vai se soltando entre os personagens, exceção feita a Sócrates. E esse é um detalhe importante, né? Porque tanto na República como no banquete, curiosamente Sócrates é convidado para comer, né? Para uma festança, para comer. Só que quando a gente lê a obra platônica, a gente se dá conta de que Sócrates nunca come, né? E nunca bebe. O que vai mostrando, né, a ideia de que a razão se impõe sobre o sentido, sobre o corpo, né, que é um debate que a gente já teve nos aforismos anteriores sobre Sócrates e Platão. Né? Ou seja, a razão leva à verdade, a razão deve produzir um autocontrole, um controle dos ânimos, né, do ponto de vista da virtude, a razão deve controlar a corporeidade, as paixões, os instintos, enquanto que os demais interlocutores, ao contrário, se entregam ao corpo, se entregam aos prazeres, e eu diria que a conversa que se dá em torno do amor vai girar em torno disso. Apenas 2 filósofos se tornaram adjetivos, né? Platão, com a ideia do amor platônico, ou então pensamentos são meramente idealistas, né? Mais ou menos assim, e assim como Maquiavel, né? Quando a gente quer falar de uma pessoa que age de uma forma mais calculista, hipócrita, a gente diz que essa pessoa é maquiavélica. Mas afinal de contas, de onde veio essa tradição do amor platônico? Bom, é isso que a gente vai fazer na discussão desses aforismos. Se tiver interesse, continue conosco, continue assistindo os próximos vídeos. Se não é assinante ainda, faça a sua assinatura e você vai saber muito mais sobre essa obra, tá bom? Muito obrigado, até mais.